Oi, eu sou a Milka, mentora do Sementes. E eu sou a Dorine, também mentora do Sementes. E nós vamos estudar hoje sobre um capítulo muito importante, sobre destruindo os falsos deuses. A autora do livro, ela vai falar de uma maneira muito prática sobre como nós destruímos os deuses, os nossos falsos deuses. Eu vou tentar também, de alguma maneira, transmitir de uma maneira bem prática, com muitos exemplos, como tá destruindo, identificando esses nossos ídolos. Mas antes de nós irmos já respondendo essa questão dos falsos deuses, eu queria relembrar para vocês, trazer à memória uma coisa muito importante, que é o porquê que nós precisamos destruir esses ídolos, destruir esses falsos deuses. Por que isso é importante? Então, eu quero fazer vocês refletirem um pouquinho a respeito disso. E para isso, a gente vai entrar um pouco sobre o Evangelho. Já falamos várias vezes a respeito disso aqui, em muitos estudos, no Semente só se fala sobre isso, mas eu quero frisar mais uma vez para a gente conseguir deslanchar um pouco no estudo. E quando Deus criou todas as coisas, Deus criou tudo, ele viu que tudo era bom, tudo era perfeito, não tinha pecado, não tinha defeito, não tinha falha, mas o homem desobedeceu a Deus e com isso entrou o pecado no mundo, destruindo tudo aquilo quanto era bom que Deus criou. Então contaminou todas as coisas. E com isso, a partir de então, depois de que Adão e Eva pecaram, a partir daí todos nasceram em pecado, começaram a pecar. Então nós viemos de uma carne que peca, uma carne que está sempre disposta, pronta a fazer aquilo que é mal, fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. E nós sabemos que Deus é um Deus santo. Deus, ele não pode ter prazer no mal. Ele não pode tolerar o mal. O mal, o pecado, é contrário à vontade dele, é contrário a quem ele é, à natureza dele. Então, por isso, ele não consegue, ele não pode tolerar o mal. Ele precisa punir o mal. E para isso, ele vai acabar punindo quem pratica o mal também. Porque ele é um Deus justo. E nesses a gente tem alguns versículos, né, que falam claramente, abertamente para nós que Deus é santo. Em 1 Pedro 1, 15 e 16, diz assim: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. E também em Salmo 5,4, que fala que Deus não tem prazer na injustiça e com ele não habita mal, né? Os arrogantes não são aceitos na presença de Deus. E Isaías 61,8, que o próprio Deus diz, porque eu, o Senhor, amo a justiça. Então, em Êxodo 20, quando ele dá os 10 mandamentos também, não terás outros deuses além de mim. Então, não faz parte da natureza. A nossa natureza é inclinada para fazer o errado e a natureza de Deus é santa, né? Então isso fica claro pra gente que Deus odeia o pecado. Então, a idolatria acontece quando nós colocamos algo bom, algo lícito, né, como filhos, relacionamento, emprego, sucesso, ou algo ruim, ilícito, como vícios, drogas, prostituição, fofoca, roubo, no lugar que pertence somente ao Criador, somente a Deus. Então é a criatura recebendo adoração, um louvor que é devido ao Criador. Então isso é idolatria. Então por isso que nós temos que nos desfazer desses ídolos. Porque o propósito para o qual nós fomos criados é glorificar a Deus e nos satisfazer nele, né? Então, o pecado contaminou tudo aquilo que o Senhor criou, tudo aquilo que era bom. Então, um exemplo prático disso, né, do pecado contaminando uma coisa que Deus criou, é as nossas emoções, que ao invés de nós nos alegrarmos com as coisas boas que acontecem com os outros, né, com a conquista dos outros, nós queremos o mal, nós sentimos inveja, nós pensamos o mal, né? Então, a ira, o temor, o interesse, a alegria, o amor, eu acho que eu já repeti. Então, todas as nossas emoções, de alguma maneira, foram contaminadas pelo pecado. Então, ao invés das nossas emoções serem utilizadas para o propósito puro para qual elas foram criadas, né, que é honrar a Deus, glorificar o nome dele, foi utilizada para fazer aquilo que é mal, fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, por isso que Deus precisa agir com justiça, porque é uma consequência eterna, né?
quando a gente faz aquilo que quando a gente comete algum pecado, tanto eterna quanto terrena. Então, Deus precisa ser justo. A justiça dele move para poder punir o mal, para punir o pecador também, porque é o pecador que pratica o mal, né? Ele não pode passar a mão ou falar assim, não, vamos deixar passar. Não, ele é santo, ele precisa agir com justiça, né? E nós vemos as consequências de quem pratica aquilo que é mal, né? Nós vemos que quando a pessoa pratica o que é mal, prejudica, não ofende somente o Criador, mas prejudica também a criatura, a criação que é feita pelo Criador. Então nós vemos brigas, intrigas, discussões, assassinato e um monte de consequência que nós vemos por conta do pecado. Então, isso não pode, imagina, o próprio Deus olhando e falando assim, meu Deus, a minha criatura está se destruindo, eu criei eles para se alegrarem na minha presença, para se satisfazer, e eles estão se destruindo. Não posso deixar que continue dessa maneira, preciso punir o mal. Só que, para que isso aconteça, nós precisaríamos morrer, né? Porque para que o mal cesse de uma vez, o pecador tem que morrer. Para que aí não continue pecando, né? Só que não foi isso que Deus permitiu. Deus, com muita compaixão, com muito amor que Ele é, todo amor que Ele é, misericordioso, Ele enviou o Filho dele, o próprio Deus, que é eterno, e falou assim, não, vou dar para vocês o meu Filho, e se vocês crerem nele, Ele vai pagar o preço na qual vocês deveriam pagar. Nós somos injustos, nós somos indignos. Não tem ninguém que possa dizer, eu nunca pequei, eu não peco. Não, eu mereço o céu, eu faço coisas boas. Não há ninguém que possa dizer isso. Nosso coração já é inclinado a praticar aquilo que é mal. Então ninguém pode bater no peito e se considerar digno. E a justiça de Deus precisa ser feita. Então nós precisaríamos morrer, porque esse é a consequência do nosso pecado, é a morte eterna. Mas Cristo veio para sanar isso, para poder acabar com isso, veio com misericórdia, entregando a nós o perdão, entregando a vida eterna. Então todo aquele que crê, que olhar para Cristo, confiar no poder dele, não confiar no sacrifício que ele fez por nós, crer nesse sacrifício, receber desse perdão, vai receber a salvação também. Então, ao crermos no Salvador e recebermos essa salvação, entendemos que nós não vamos mais poder continuar da maneira como nós vivíamos antes. Então, se você está em Cristo, se você receber a salvação pela fé em Jesus, agora você não vive mais como vivia antigamente, nos seus pecados, na vida que você queria viver. Você tem que viver em santidade, ter uma vida transformada, que acontece por meio do Espírito Santo em nós. E é por conta dos seus pecados que o Jesus teve que morrer. Então, por isso que nós devemos tratar os ídolos em nosso coração a sério. E como que a gente consegue tratar esses ídolos, esses falsos deuses no nosso coração? Nós somos, na verdade, ensinados, quando a gente lê toda a palavra de Deus, a gente vê claramente que a gente é ensinado a levar o pecado a sério. Como nós vimos até aqui, o pecado levou o próprio Cristo à cruz, à morte, né? Então, nós devemos lutar contra o pecado, odiar o pecado, a ponto de nós nos desfazermos daquilo que nos parece essencial. Então, vamos lá. É um pouco radical agora, mas é de fato isso. Na luta contra a idolatria, você está pronta a arrancar o seu olho ou o seu braço para se desfazer do pecado? Lá em Mateus, você poderia ler para mim? Mateus 5, 29 e 30. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga fora. Se tua mão direita te faz tropeçar, corta e joga fora. Olha só, então aqui não tá frisando, não tá falando que você vai ter que cortar a sua mão e arrancar o seu olho de forma literal, né? Você não precisa fazer isso. Tá frisando, tá enfatizando a seriedade do pecado, de como nós devemos tratar o nosso pecado. Então, assim, se aquilo que você tá fazendo, aquilo que você vê, aquilo que você pensa, aquilo que você diz, com quem você anda, com quem você se relaciona, o que você o que você tem, o que você comprou, o que você obteve, se isso te faz tropeçar, se você tá pecando contra Deus, então é melhor você eliminar isso. Então é melhor você ficar sem. Por
quê? Depois em Mateus, eu não coloquei aqui, mas você continuando lendo esse versículo em Mateus, vai dizer que é melhor você entrar no reino de Deus, nos céus, sem um olho, sem um braço, manco, caolho, que seja, do que você ir pro inferno perfeito, com o corpo perfeito. Então, se o que você está fazendo é pecado, pode parecer essencial, não é? O braço e o olho não é essencial para nós? Parece ser essencial, né? Uhum. Mas se aquilo que você tá tendo tá te fazendo pecar, parece essencial? Mas é melhor você deixar então, porque é melhor você entrar sem isso no reino dos céus do que você ir pro inferno com tudo que você tá fazendo, com tudo que você tem. Eu acredito que é até questão das mídias, né? Se o teu olho tá te fazendo pecar porque você não consegue sair dali de um site, de olhar a vida dos outros e tudo mais, e você continua com aquilo, isso é relativamente comparado ao arrancar o olho. Olha, eu não vou satisfazer essa necessidade essencial, eu vou olhar para outra coisa, né? Que até você tem outros exemplos bem práticos aí de como a gente vence isso, né? Não, mas foi ótimo esse exemplo, porque é muito hoje, né? Hoje, mídia social, rede social, que tá mais em dia, né? E até eu uso muito. Então, é uma coisa que a gente tem que refletir bastante o que está acontecendo, né? Então, se nós permitirmos que esse ídolo, ele acaba exercendo um poder numa área pequena, ou talvez, aparentemente, sem importância na nossa vida, esse pecado vai ganhando força, né? Até que ele ameace cobrir o nosso amor por Deus. Então, um exemplo muito prático é a preguiça, que às vezes até eu exponho isso quando eu vou conversar com as pessoas, assim, a preguiça. Você fala assim, ó, eu não tô com vontade de orar hoje, Senhor, nem ler a Bíblia, eu tô cansada, foi um dia muito longo, cansativo, o Senhor vai me entender, vamos deixar para outra semana. Aí chega final de semana, hora de ir no culto, aí você fala, ai meu Senhor, mas hoje também foi muito complicado, passei por muitas frustrações, muitas dificuldades, eu tô muito cansada, eu tô muito desanimada, uma preguiça enorme. Deixa pro próximo final de semana. Então passa uma semana, passa outra, e você sempre vai criando uma desculpa que lhe pareça razoável, né? E você vai inventando. Até que chega um momento que a sua força vai sendo minada. E aí você já não vai ter mais aquela força para estar indo e vai se afastando de Deus, consequentemente, por conta do quê? Do pecado. Você começou pequenininho, né? Porque é assim que o pecado faz conosco, né? É assim que ele nos leva. Você oferece o mindinho para ele, ele quer a mão, o braço, e aí ele vai tomando tudo quanto ele puder, tudo quanto ele É um Deus cruel, né? Ele não quer um pouquinho, ele já quer tomar conta de tudo. Justamente. Então, como Paulo diz, pelo poder do Espírito devemos mortificar as práticas da carne. Em Romanos 8,13 diz isso. Então, nós devemos matá-las, fazer desaparecer. Então, nós não podemos nos aconchegar, aqui até um trecho que eu peguei da autora do livro, que diz assim, nós não podemos nos aconchegar com eles, nem imaginar que somos capazes de usá-los para nos ajudar a sobreviver enquanto colocamos em ordem nossa vida espiritual. Então, nós não podemos ficar brincando, nos aconchegando no pecado. Vou chegar só na beira do abismo, né? Eu vou ficar só brincando ali, não tem problema, eu não tô no abismo. Pois é, nossa, a gente faz muito isso. Então, pegando esse ensejo, Provérbios fala assim, ó, pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? É justamente o exemplo que a Dô passou agora. Ou seja, você vai brincar com aquilo que é mais forte que você. Tem até aquele ditado, né? Que a gente já ouviu falar várias vezes. Então, quem brinca com fogo acaba se queimando. Então, é justamente esse é o pecado. Você vai brincar com ele? Com certeza vai acabar se queimando com ele. No mínimo, não é prudente, né? E a partir disso, como a gente consegue identificar esses falsos deuses que estão tão entranhados na minha vida, estão fazendo parte da minha vida do dia a dia? Então, talvez esses deuses, eles façam parte das coisas boas que Deus criou, né, na sua vida, mas de alguma maneira o mundo ou o seu coração que é enganoso distorceu tudo isso e tá te dizendo assim,
Não, você não pode viver sem eles. Eles te trazem alegria. Você não pode ficar sem eles. Você merece. Você merece. Então, um pouquinho de idolatria é aceitável, não vai te fazer mal. É um mal necessário, né? A gente usa às vezes para alguns pecados, algumas besteirinhas que a gente comete, né? Assim, tudo bem, é aceitável, foi necessário, entendeu? É uma mentira branca, entendeu? Essas coisinhas assim, né? Então, de onde quer que esses pensamentos ou desejos pecaminosos tenham vindo, se tomaram o lugar de Deus na sua vida, eles precisam ser eliminados. Então, além de nós identificarmos quem ou o que se tornou objeto de adoração, né, nós precisamos identificar esses falsos deuses a partir de um padrão de palavras ou atos, né, ou ações que nós praticamos no nosso dia a dia. E que nós fazemos isso, né, no cotidiano. Então, o que se tornou padrão repetido, de forma repetida, né? Eu vou trazer um exemplo bem prático também. Eu quero que vocês se coloquem nesse cenário para ver se vocês se identificam. Você tá sempre reclamando. Vamos lá. Você tá sempre reclamando de algo, de alguém, fica angustiada, ansiosa e tá sempre arranjando um motivo para se irritar. Se irrita com tudo que acontece, seja com a casa bagunçada, as tarefas que foram sobrecarregadas, o filho que desobedece, a rotina que não tá em dia, o marido que não lê os seus pensamentos e não e que não consegue satisfazer as suas expectativas. Então, tudo é motivo para você se irritar, para você murmurar. Então, nada tá no seu controle, né? E isso te tira muito do sério. Isso tira a gente do sério, né? Quando a gente não tá no controle da situação, a gente fica irritado, a gente se lamenta, a gente fica... Eu fico fora de si, eu gosto de estar tudo no controle da situação, de tudo. Então, se as coisas não são no meu tempo, no meu jeito, isso me tira do sério, me tira a paciência, me tira a paz. Então, o que isso pode revelar no coração dessa pessoa? Que ela não está se satisfazendo em Deus. E ela começa a ser ingrata, né, a partir disso. Quando a pessoa não se satisfaz em Deus, começa a ser ingrata. Ela tá buscando a sua satisfação, nos prazeres da terra, nos prazeres mundanos, terrenos, passageiros. E aí ela começa a achar o que falta. Por quê? Porque a gente começa a se comparar, principalmente rede social. Na verdade, porque quando a gente não satisfaz o nosso Criador, a gente abre a rede social e fica lá passando à toa, né? À toa. E aí começa aquelas comparações e a gente fala assim, opa, tá me faltando isso. É por isso que eu sou tão triste. Por isso que eu tô tão chateada hoje. Eu precisava disso, isso que falta na minha vida. E aí você fica irritadiça, porque aí quando você vai viver no seu dia a dia, você vai ver que de fato tá te faltando aquilo. E isso te deixa irritada, e fica chateada, e fica brava, e aí você começa a reclamar. E aí tudo que você tinha parece ser pouco. Nunca é o suficiente. Nunca é o suficiente. Nunca vai ser. Pois é. Porque a sua satisfação está no lugar errado. A sua satisfação deveria estar em Deus. Então vamos lá, vamos recapitular. O padrão, nós temos que encontrar aqui um padrão. O que acontece sempre de forma repetida, nesse cenário que a gente imaginou aqui agora? O padrão dessa pessoa é reclamar, é murmurar, é se irritar com tudo, com todos, o tempo todo. E o que leva essa pessoa, o que te leva a ficar irritada e a murmurar? Aí você pensa, fácil, é a casa desorganizada que me leva a ficar irritada, a murmurar. É o emprego, é o trabalho, é as tarefas, é a desorganização, é isso, é aquilo. Tá, mas não é isso. Porque essas coisas externas não podem, elas vão sempre continuar. Sempre vão existir. Desafios externos sempre vão existir. Então não é isso, né? Aí a gente pode pensar, é o marido que tá me irritando. É o marido que me faz reclamar todos os dias, porque ele não faz aquilo que eu peço, porque ele não supre com as minhas expectativas. É o meu filho desobediente. Tá, só que nós não somos deuses. Nós não somos Deus, o nosso marido, dentro do nosso filho, não é verdade? E se o seu marido peca por não fazer aquilo que tem que fazer, o seu filho também peca, isso não te dá direito também de pecar. Isso não te dá direito de pecar. E nem tira a sua responsabilidade pelo seu pecado. Justamente, perfeito. Porque desde a criação é assim, né? Quando entrou o pecado no mundo, Deus foi lá e perguntou, e aí, o que aconteceu?
e um vai jogando pro outro. É verdade. E a gente vai mantendo esse mesmo padrão. É verdade. Sempre é o outro, a culpa é do outro, não. E Romanos fala que nós somos indesculpáveis. Diante de Deus. Eu tenho a responsabilidade dos meus pecados, sim. Justamente. Então, o que te faz pecar nessa área não é o marido, não é o filho, não são coisas externas que acontecem, que vão sempre acontecer, mas o que te faz pecar é o próprio pecado que está enraizado no seu coração. É aquele ídolo, aquele falso Deus que a gente está aqui, tentando descobrir aonde está. Que é o quê? A falta de você se satisfazer no Senhor. É a sua ingratidão. É esse o ídolo. Então, assim, deu para entender a dinâmica? Deu para entender. Como funciona? Funciona dessa maneira. Então, a gente procura a raiz dos nossos pecados a partir de comportamentos, palavras, sentimentos que sempre se repetem por algum motivo na nossa vida. Tá. Então, a gente percebeu aí que a idolatria nunca fica sozinha por muito tempo, né? Tem um salmo que fala, né? Um abismo chama outro abismo. Então, é um pecado te levando a outro pecado. Então, sempre vai gerando cada vez mais pecado. Então, ao identificar essas recorrências que acontecem durante a nossa vida, por meio de oração e de um esforço diligente, é uma questão da gente refletir, não é passar batido o nosso dia, não. A gente parar para poder refletir no que nós fizemos. Por isso que nós temos que estar diariamente, lá em Salmo 1 fala que nós temos que ler a palavra de Deus diariamente. É ela que faz cair as nossas escamas, né? Ela escancara a porta do nosso coração procurando... como é que fala a palavra? Esquadrinhando nossos pensamentos, o nosso coração, né? Por isso que nós temos que ter o nosso devocional sempre em dia. Então, esses ídolos existem em nossos pensamentos e em nossas fantasias, a autora vai falar, e sabemos que eles estão lá porque produzem palavras e comportamentos pecaminosos. Então, nós já conseguimos identificar como que a gente consegue fazer esse trabalho, né? Porque é um exercício para identificar esses falsos deuses. E como a gente destrói esses falsos deuses? Aí chegamos agora no que o capítulo da autora, ela vai... do título do capítulo, né? Como destruir os nossos ídolos. Então, para destruirmos a idolatria e os pecados que resultam dessa idolatria, né? É com oração, confissão, arrependimento sincero e contínuo, e conduzidos pelo Espírito Santo, essa é a nossa única arma contra as fortalezas que os nossos pensamentos, que os nossos desejos idólatras podem minar, podem ocupar. Até porque, se não for dirigido pelo Espírito Santo, só vai causar frustração, porque eu vou tentar pela minha força, e eu nunca vou conseguir nada além de uma superfície. Justamente, a gente já percebeu que na verdade, nada que é por nós mesmos nós conseguimos, né? Nem inclusive a salvação, como a gente já frisou lá no início, né? Nós não conseguimos fazer nada por nós mesmos. Todo trabalhar é por meio do Espírito Santo. Então é super importante nós entendermos isso. Então não adianta, que nem a gente falou, não adianta a gente ter todo o conhecimento, a gente absorver livros, a gente ter boa intenção, né? Porque tem muita gente assim, mas Deus conhece meu coração, eu tenho uma boa intenção. Não é pela sua boa intenção. Isso é pra gente temer. Quando a gente fala Deus conhece o meu coração, é pra ter muito temor, porque Ele conhece mesmo. Sim, o nosso coração nos engana muito. E seja lá a força que você tem, a estratégia, então a gente viu que nada vai adiantar se não for pelo poder do Espírito Santo. Somente é Ele capaz de nos ajudar a destruir esse falso Deus. 1 Pedro 5,5 diz assim, o Espírito socorre aqueles que se humilham, que reconhecem sua absoluta impotência e clamam por ajuda. Embora seja difícil se humilhar, lembre-se que Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Então, somente quando você entender a sua absoluta dependência de Deus e do seu poder, é que Deus vai se tornar presente para te socorrer e te transformar. Então, vamos lá. Então, até aqui a gente entende que nós devemos confessar não somente o nosso comportamento, mas também os desejos e os pensamentos que nos levam a esse comportamento. Então, por exemplo, se você tem o costume de roubar ou de tomar emprestado, devolver. E não devolve. Você demonstra que está sendo talvez
sua motivação gananciosa, você é desonesto, então você não vai apresentar a Deus somente o comportamento de roubar, de pegar emprestado. Você vai apresentar também a Deus a sua motivação que te leva a praticar esse pecado. Então você vai orar pela motivação e pelo resultado disso. Então, ao confessar esses pecados, ao confessar esses falsos deuses, a gente chama de pecado, mas tipo assim, é pecado / falso deus / ídolos, idolatria. Infelizmente é tudo uma podridão só. Isso, é tudo escuro, tudo complicado. Então, ao confessar, o seu coração deve ser sincero. O arrependimento é uma graça do Espírito Santo de Deus, por meio da qual nós, pecadores, somos humilhados em nosso interior e nossas máscaras caem e nosso pecado é exposto. E aí, a partir disso, nós somos transformados de maneira que todos vão perceber. Então, assim, não é aquela coisa do tipo que, você vai falar para os outros assim, não, mas eu fui transformada pelo Espírito Santo, eu me arrependi, eu confessei. Tá, mas quando isso acontecer de fato, quando você realmente for transformada, as pessoas ao seu redor vão notar. Assim, nossa, aquela fulana lá sempre fazia tal coisa. E olha como é que ela vive agora. Nossa, olha o jeito que aquela fulana pensa. Ela sempre pensava de uma maneira e agora olha como é que ela mudou. E esse reconhecimento da mudança é que leva a glorificar a Deus. Porque vai reconhecer que só Deus pode fazer essa mudança, sim, essa transformação, né? Então, esse é o verdadeiro arrependimento. Então, ele inclui odiar o pecado e renunciá-lo. Então, somente ao odiar o pecado, eu terei desejo em lutar contra o pecado. Então, nós precisamos pedir a Deus a ter aversão ao pecado. Se nós não tivermos aversão ao pecado, a gente não vai ter vontade de lutar contra ele. A gente vai ainda se simpatizar com o pecado. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente corte o pecado. Então, como que nós vamos destruir esse falso Deus? Depois que nós confessamos nosso pecado e nos arrependemos dele, confiando no poder do Espírito, nós devemos nos afastar do pecado e eliminá-lo. Então, se você de repente é carente, nós vamos aqui abordar um exemplo. Eu falei para vocês que ia ser cheio de exemplo. É muito exemplo. Se você é carente emocionalmente, pula de um relacionamento para outro. Se você flerta com homens casados. Se você fornica antes de se comprometer num matrimônio. Se você tem todas essas dificuldades aí ou idolatra um relacionamento. Eu conheço muitas pessoas que idolatram o seu relacionamento. Então, se você age dessa maneira e você sabe como tudo isso se inicia. Todos nós sabemos como inicia o nosso pecado. A gente sabe pelos padrões, como a gente já viu. Então, se você sabe como inicia, como que a gente pode destruir? Como a gente pode fazer? Evitando o início. Corte. Não faça mais o início. Não faça aquilo que você já tá acostumado a fazer. Seja direto, seja objetivo. Fuja da aparência do mal. A Bíblia não fala a respeito disso? Fugir da aparência do mal. Evitar o pecado. Cortar pela raiz. Então, é isso que nós devemos fazer. Devemos nos afastar da idolatria, do pecado, mesmo que isso signifique que nós interrompamos no meio de uma ação. Então, por exemplo, tô aqui numa conversa com a Dorine e aí eu tô contando uma coisa pra ela e eu minto ou invento uma história. Então, se você já percebeu de início que você mentiu, que você inventou uma história, interrompa no meio, fala assim, desculpa, eu inventei isso, eu falei isso e é mentira, me perdoe. É humilhante? É humilhante. Mas às vezes Deus vai, às vezes não, certeza, Deus vai tratar com o seu coração orgulhoso e também vai tratar com a questão de temor de homens, que você está preocupado com o que ela vai pensar, com o que ela acha, e você deve, na verdade, temer ao Senhor, o que Ele pensa, o que Ele acha da sua atitude, da maneira como você vive. É isso que nós devemos nos preocupar. E nós todos carecemos da graça de Deus, né? E aqueles que estão em Cristo, eles estão no processo de santificação. Então, nós estamos sempre em mudança, em arrependimento, em confissão. E tudo isso faz parte da vida cristã. Então, vamos só retomar os passos que a gente linka bastante com o capítulo anterior também. Então, você falou aqui como que a gente vai vencer isso, como a gente vai destruir. Primeiro, a gente tem que confessar, né? Confessar é entender
o que Deus pensa a respeito do pecado. Ele odeia o pecado, ele não gosta. Então, confessar, arrepender, não levar aquilo como, olha, eu fiz, mas se arrepender mesmo, né? O coração contrito, o coração humilhado, me arrependi, não queria mais fazer isso. E o terceiro passo que você falou para eliminar é afastar, né? Então vai um pouco de encontro com aquela outra lógica que a gente falou, que era o se despir, renovar e revestir, né? A gente consegue até fazer um paralelo com esses passos para a gente destruir esses ídolos, né, no nosso coração. Perfeito. E como que a gente faz, Milka? Porque isso parece tão da gente, tão no nosso dia a dia, tão na nossa vida. Onde eu encontro consolo? Tem algum consolo? Sim. Eu vou conseguir vitória nessa situação? Sim. Porque isso parece impossível, né? Pra gente. O pecado tá tão entranhado, né? Faz parte da nossa carne, que é difícil falar assim, meu Deus, como é que a gente vai vencer? O pecado, se ele faz parte de nós, né? Então, e de fato, enquanto nós estivermos aqui, nessa carne, nós não temos como ainda vencer completamente o pecado. Nós vamos estar sempre numa luta constante contra o pecado. Somente quando o próprio Cristo nos levar com ele que isso vai cessar de uma vez por todas, né? Mas nós temos as armas que o Espírito do Santo nos concede para lutarmos contra o pecado. Então, nós confiando no Espírito Santo, ele trabalha em nós e nos capacita, né? E nós podemos também descansar no nosso Senhor, nos braços dele que está sempre aberto, no coração dele que está sempre disposto a nos amar e nos perdoar quando nós pecamos. Então nós encontramos esse alívio, essa segurança, essa dúvida pode ser sanada porque nós podemos confiar no nosso Deus, que conhece o nosso coração, que sonda o nosso coração, que sabe das nossas dificuldades, nossas falhas, e ele enviou o filho dele que passou pelos mesmos problemas, dificuldades e também consegue compreender isso, né? E assim, embora essa batalha pareça difícil, né, Dô? A gente tem que fazer uma perguntinha aí. A humilhação, a confissão, o arrependimento e o exercício da piedade, pensa só, tudo isso, será que isso é pior do que o inferno? Será que é pior do que o inferno? Porque isso é tão pouco tempo. O inferno é eternidade, longe de Deus, né? Então, acho que o importante é isso mesmo. Você colocou uma coisa bem importante. É a batalha. É a gente não baixar a guarda. É uma luta. O que a gente não pode é ter preguiça e falar, não, já perdi, né? Se armar com essas armas do Espírito que você falou e ter essa noção. É tão pouco isso? É tão pouco isso para uma eternidade sem Deus? Sim, justamente. Então, mesmo diante de todas essas nossas falhas, né, nós podemos ter esperança que o Senhor, ele sabe nos livrar, né, nos livrar da provação. Então, isso a gente encontra em 2 Pedro 2,9, que fala assim, o Senhor também sabe livrar da provação os piedosos. Então, Deus sabe como nos ajudar. Ele enviou o filho dele por conta disso, né? E se você está em Cristo, se você foi salvo pelo Senhor, se você está no Senhor, ele está diante de você, ele comprou a sua liberdade, né? Ele purificou o seu coração, a sua consciência, te deu o poder no Espírito Santo para você lutar contra o pecado. E a sua alma está segura nele. Então, Deus sabe como te livrar do pecado. Você pode confiar nele para isso. Só que isso também não pode ser, que nem a Dô falou, um motivo assim, então se eu posso confiar em Deus que vai me livrar do pecado, então eu vou com braços cruzados e sigo a vida, né? Não, mas você tem a sua parte, a sua responsabilidade não é tirada. Você precisa continuar lutando contra ele, usando os meios da graça que o Senhor concedeu a nós. Então, a nossa vitória, ela é garantida em Cristo. Amém. Um dia, toda essa luta vai acabar. Enquanto nós estamos aqui, nós vamos continuar lutando contra o pecado. E o Senhor vai continuar nos ajudando
e nos dando todo o suporte e todas as armas que nós precisamos. Nós não estamos sós, ninguém está só. E nós temos uns aos outros também, que é muito precioso. Nós temos a igreja de Cristo, sabe? Que tá pronto para ajudar, tá pronto para ouvir, pronto para abraçar, para te ajudar, para auxiliar. Então não é uma luta sozinha, sabe? Você não vai lutar sozinho. Não, vai ter alguém pronto para te ajudar. Você nunca está sozinho. Tem o próprio Deus e nós temos nós. Nós temos uns aos outros. Então, pela fé, você é capaz de lidar com a idolatria presente em sua vida. Pelo poder de Cristo e em nome dele. Poderá destruir seus ídolos e lançar fora seus falsos deuses. Essa é uma frasezinha que tá no livro. E a propósito, você tem um Deus de carne e de osso que te compreende. O nome dele é Jesus, o Filho de Deus. Amém. Amém. Deus tenha misericórdia de nós. Obrigada, Milka. Amém. Obrigada, Edu.